Bom, o multiplicador de Lagrange, ele é para quando você quer fazer algo assim. Vou colocar aqui. Acho que se alguém colocar alguma coisa, eu já consigo ler logo de uma vez. Melhor usar um pouco mais de espaço. Bom, multiplicador de Lagrange é quando você usa quando você quer otimizar com restrição, né? Por exemplo, se você quer otimizar algo, sei lá, arg max, digamos que é max, né, em x de uma função f de x, mas você também quer que, digamos, os x somem, sei lá, x é um vetor, vamos supor, né? R mais, sei lá, P. Então, o x é um vetor de positivos, né? E você quer que eles somem, que as entradas somem 1, por exemplo. Né? Pode ser qualquer restrição aqui, né? Em geral, a gente tem uma restrição do tipo algo assim, né? Sujeito a uma restrição g de x igual a constante, digamos. Sempre pode fazer g de x igual a zero. Sujeito a g de x igual a zero, digamos. Então, você quer maximizar uma função, mas o argumento não é qualquer, né? O x que você pegar tem que estar restrito a um certo intervalo, ou tem que somar 1, ou qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, um exemplo seria se eu definisse a g de x como sendo, nesse caso aqui, x é um vetor, né? A g de x poderia ser soma de x menos 1, né? Somatório de x e menos 1. E aí, quando g de x é zero, essa relação aqui está satisfeita. Então, o método de multiplicadores de Lagrange, ele resolve problemas desse tipo. Né? Você tem uma otimização sujeita à restrição. E aí, a ideia é bastante simples. Né? A ideia aqui no fato, de fato, o que você vai fazer é colocar o argumento máximo, x, vai escrever f de x mais lambda g de x. Espera, se você quer maximizar, eu acho que aqui vem menos, né? Enfim. E aí o que você vai fazer é o seguinte, né? Você quer maximizar isso, então, beleza, você quer maximizar o f, e aqui você gostaria que o x fosse... e aqui você gostaria que essa g de x fosse igual a zero, né? Porque se você pegar o lambda positivo, né, se o lambda for um cara positivo qualquer, você vai querer zerar essa parte aqui. Eu tô, assim, é bem informal, tá, pessoal? Eu só estou dando a ideia de como é que funciona. Então, uma forma de você fazer é você estender a otimização para o lambda também, né? E aí você vai derivar isso aqui com respeito a lambda, né? Porque quando você calcular a derivada, né, e você vai calcular a derivada e vai jogar a zero, então quando você derivar igual a zero, você vai ter a restrição, derivar com respeito ao lambda igual a zero, né, por exemplo, isso vai incluir o lambda também, e aí o que eu quero é derivar, se eu chamar isso aqui de h de x e lambda, o que eu vou fazer vai ser derivar, um dos passos, né, eu vou derivar com respeito a x, o h de x e lambda, e vou jogar igual a zero. O outro passo é derivar com respeito a lambda, o h de x e lambda, e jogar igual a zero. Quando eu fizer isso, o que eu vou ter vai ser menos g de x igual a zero, né? Ou seja, eu vou ter a minha restrição, onde eu estou sujeito, né? Então, a ideia de você fazer é essa, porque na hora que você derivar, a restrição vai estar satisfeita. Tá? Mas isso aqui é bastante informal, mesmo que você não lembre que tem um multiplicador de Lagrange, você pode ter em mente que um dos parâmetros, né, naquele caso que eu estava fazendo, que era da normal multivariada, da mistura de normais, né, era um vetor de probabilidades, que são as probabilidades de cada subpopulação. E essas probabilidades têm que somar 1. Então, se você leva isso em conta,
né, você já consegue fazer a normalização que está envolvida lá na conta. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu acho que era esse arquivo que eu tinha feito com vocês. É que aqui ficou um pouquinho bagunçado, porque é tanta etapa, né? Aqui, eu acabei fazendo assim. Vou mostrar aqui lado a lado. Né? Então, no fim da etapa E, eu tinha essa expressão. Né? E aí, bom, enfim, por duas razões. Porque eu esqueci que tinha que botar esse cara aqui para ficar mais, a conta ficar mais certinha, mas também porque eu podia botar aqui, eu podia botar lá no início, né, desde a conta, essa expressão aqui é o resultado do valor esperado. Então, eu poderia já ter definido isso aqui lá desde o começo, essa adição que é a parte do multiplicador de Lagrange, já podia ter definido no início. Mas eu acabei definindo assim, né? De qualquer modo, não fica análogo. Mas a ideia é essa. Quando você derivar, por exemplo, com respeito ao lambda, o que você vai ter vai ser que essa parte aqui vai dar igual a zero, né? Essa parte vai te dar a restrição, que é o somatório de πk igual a 1. Né? E é ela que faz aparecer... aí tem que olhar para a conta, eu já não lembro mais. Mas é ela que vai aparecer aqui quando eu derivar com respeito a π. Aqui aparece o somatório aqui dentro, tá vendo? Tudo bem? Beleza. E aí, nesse caso, a gente escreve a restrição assim, mesmo sem considerar módulo, alguma coisa desse tipo? Nesse caso não precisa, porque a restrição já vai virar uma igualdade. Para que os π sejam positivos? Não, a restrição é porque eu estou pensando, sei lá, talvez num caso mais geral, e aí sei lá, o somatório dos πs, não sei se nesse caso podia acontecer, pode ser maior ou menor que 1. Não sei, dependendo, pode ser um caso que isso aconteça não Que tem uma necessariamente. desigualdade, não seja igualdade de fato, né? É. Ou, assim, é porque, não sei se eu estava pensando certo, estava pensando nisso como meio que uma penalização. E aí, não sei, na minha cabeça faria sentido colocar, tipo, isso aí ao quadrado, por exemplo, a somatória dos π menos 1 ao quadrado para Claro, sempre claro. penalizando, algo desse tipo. Sim, 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 exato, exato. Essa é uma forma de evitar problemas com variável restrita, né? Se a variável tem que ser positiva, você garante que ela vai ser de qualquer forma. Você botar um quadrado aqui e derivar com respeito ao πk, aí beleza, aí o πk pode ser qualquer coisa, né? Então, eu acho que assim, a moral da história é quando você tem. O que é difícil de contornar é quando você tem uma restrição de igualdade, como algo assim, né? Isso é um pouco mais difícil, porque não basta você jogar o parâmetro para a reta, né? Porque você quer que ele some uma determinada quantidade, enfim, você quer uma restrição num conjunto que você não consegue fazer uma transformação, né? Por exemplo, se você quer o π entre 0, se só tiver um π, você quer que ele esteja entre 0 e 1, você pode definir uma nova variável, que é o π transformado pela função acumulada inversa de alguma coisa. Que a acumulada inversa joga o 0, 1, né, na reta. E aí você otimiza nesse novo espaço e depois volta. Dá para fazer, né? Então é sempre mais fácil. Agora, o que é mais difícil mesmo é quando você tem igual. Quer dizer, difícil. Que dá mais trabalho, que você não pode resolver de imediato trocando o espaço, é quando tem uma igualdade. Tudo bem? Beleza. Mas a ideia funciona. Se você quiser garantir mesmo que seja positivo, pode botar ao quadrado. Pela formação do algoritmo, né, pela equação que faz os updates, dá para ver que ele não vai dar positivo, que ele não vai dar negativo se você começar com os π's positivos. Tá vendo? Porque eles são sempre dados assim. E se olhar a fórmula do π asterisco e blá blá blá, vai ver que ele vai dar positivo. Né? Só tem que subir para ver a fórmula. Tá vendo? Então não tem como. Se você começa com. Não é tão problemático esse caso, né? Porque se você começar o algoritmo no valor inicial do π, j asterisco k, desculpa, do π jk, onde j é igual a zero,
Se você começa com valor positivo, ele já vai dar positivo de cara, entendeu? Entendi. Então, o lado dos positivos não é tão problemático. Bom, o lado do ser menor do que 1 também não, né? Porque se você começar com os pis... Não, para qualquer pi, na verdade, que você colocar, vai dar algo entre 0 e 1, depois de calcular essa razão aqui, que é o dos pi estrela, e quando você olhar para a fórmula, ele também é fechadinho, né? Vai dar sempre entre 0 e 1, que essa parte aqui já vai dar positivo, então já garante que o pi do próximo algoritmo, da próxima iteração vai dar positivo também. Mas é uma boa pergunta, porque às vezes a gente não presta atenção, né? Acaba, de repente, às vezes inicializando errado, isso acaba acontecendo, né? Inicializa meio aleatório. Nesse caso é meio difícil de inicializar errado, você tem que inicializar com valor negativo. Mas às vezes, por exemplo, no caso lá da lista 1, que era para usar aquele truque das distribuições truncadas, se você começar com um chute inicial que não satisfaz os truncamentos das condicionais, você dá erro numérico. Então, tem que prestar atenção. Mas nesse caso é mais fácil, né? Basta você começar com os pis bonitinhos, todos somando 1 e positivos, que já vai funcionar. Ele não vai parar em nenhum lugar esquisito. Beleza. Eu tenho só mais uma dúvida, que é se nesse caso a gente meio que não precisa se preocupar com matriz hessiana, por exemplo, porque aí, não sei, as primeiras derivadas já ficaram tão difíceis que eu fiquei preocupado com as segundas. Sim. E assim, esse é o melhor dos mundos, é quando você consegue derivar. Assim, é o segundo melhor dos mundos, digamos assim. O melhor dos mundos é a solução analítica. Você deriva, iguala a 0 e chega a um valor e acabou, né? Aqui não é muito assim, porque fica algo iterativo, né? Você acha o μk em função dos outros parâmetros, tá vendo? Aí você vai achar o sigma em função dos outros parâmetros, e assim sucessivamente. Mas isso é o que a gente chama de coordenada ascendente, né? De ascendente por coordenadas. Então você usa o gradiente, mas você ainda consegue, igualando o gradiente a 0, chegar a uma equação que faz o update de cada parâmetro, né? A cada iteração ele está fazendo já uma otimização, então é um método que funciona muito bem. Por exemplo, tipicamente esses métodos convergem bem rápido. Deixa eu fazer um desenho aqui para poder ilustrar isso. Por exemplo, nesse caso que você tem algo assim, vamos supor, tá? Aqui é claro que o espaço não é esse, mas vamos supor que você esteja fazendo otimização em θ1 e θ2, digamos, e ele tem essa cara engraçada aqui. Sei lá, estou chutando qualquer coisa. Então, o algoritmo, quando você iguala, quando você escreve uma função do consegue igualar a 0, fazer um update assim, na cara, como está aqui, você faz a otimização do θ1 dado θ2. Vamos supor que você começou, digamos, aqui. E aí você vai primeiro fazer a otimização, você começou com o seu θ2, e aí você vai fazer com o seu θ1, e aí vai fazer a otimização do θ2. Aí não é nem gradiente, ele já vai otimizar nessa direção, por exemplo, pegando esse ponto na próxima iteração. Agora você já vai otimizar nessa direção aqui. É bem capaz do seu algoritmo já pular para cá direto, entendeu? Aí depois ele vem para cá, depois vem para cá. Por isso que o EN acaba convergindo muito rápido, ele não demora para convergir. Então, assim, provavelmente, se você usar Hessiana, vai ser pior o algoritmo, porque você vai ter que fazer o update como θj mais 1 igual a θj mais, se você estiver maximizando, né, gama hessiana de θj e aqui θj. Não, e aqui é a função, né, p de y dado θj, onde esse θ aqui é vetor, né? Então, assim, essa informação de segunda ordem, tudo bem, ela leva em conta a curvatura, mas ainda assim, né, ela ainda vai ter ela ainda vai ter passos pequenos, digamos assim. Então, assim, para ela convergir, ela pode ficar presa nesse ótimo, vai demorar mais. Então, tipicamente, quando você tem um algoritmo assim, que a gente chama de ponto fixo, em que você faz θ1 dado θ2 dado θ1 e vai utilizando assim,
ele costuma convergir bem mais rápido e costuma ser preferível até você usar a hessiana. Então, mesmo que você tente fazer a hessiana calcular a derivada 2 vezes, provavelmente vai convergir mais devagar. Tudo bem? Beleza, entendi. Valeu. De nada. Mais alguma dúvida? Professor, se Oi. sobrar um tempo no final da aula, pode comentar sobre o exercício 2 da lista 2? Ah, claro. Obrigado. Beleza, então vou reservar um tempinho e aí eu falo sobre o exercício. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Tá, beleza. Vou apagar essa folhinha aqui. Ah, nem precisava apagar. Bom, pessoal, hoje então a gente vai falar sobre algoritmo de MCMC, né, que é métodos de Monte Carlo e a cadeia de Markov. Essa é a parte que eu diria que é a mais importante, eu acho, do curso, né? É claro que vai depender do que você vai fazer no fim do dia, né? Claro que tiver mais próximo do que for o seu tema de pesquisa no mestrado, né, vai ser o mais importante. Mas como no departamento, né, a maioria dos professores trabalha com inferência bayesiana e o método, digamos assim, default, né, para a inferência bayesiana é o MCMC, ele acaba sendo a parte com mais alta probabilidade, né, sendo algo que vocês vão usar, né, para fazer a pesquisa de vocês. Então a gente vai ficar um pouco mais de tempo falando sobre MCMC e fazendo mais exemplos do que para os outros pontos, né? Mas ainda assim eu quero não só falar só de MCMC até o final do curso, mas garantir que a gente consegue, que a gente vai cobrir toda a ementa na parte de MCMC, para aí mostrar mais alguns métodos um pouco mais modernos, né? Ou outras formas de inferência diferentes de MCMC, para que vocês tenham um leque variado aí de algoritmos de inferência à disposição, tá? Mas essa é o que eu diria a parte mais fundamental do curso. E aqui tem mais chance de vocês usarem lá na frente, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre um básico de cadeias de Markov, mas é só para dar uma ideia para a gente poder construir o algoritmo, tá, pessoal? Então, assim, se alguém quiser alguma referência e tal, depois eu posso indicar onde tenha mais detalhes sobre isso. Eu recomendo algum livro de probabilidade, né? Tem o livro do Lawler, eu acho que foi o que eu usei na graduação, que eu achava bem legal sobre isso, né? E ele detalhava bem. Então, assim, mas a gente vai ver o básico para a gente conseguir construir os algoritmos e a gente vai ver mais exemplos em si, né? Aplicados em inferência, em casos onde a gente usa cadeias de Markov. Bom, mas vamos começar com o básico, né, dessas cadeias. Então, uma sequência de Markov, ou Markov, né, é uma sequência de variáveis aleatórias e que a gente pode pensar que elas evoluem no tempo. Isso não é uma definição formal, mas é só uma ideia do que ele representa, né? Então, a evolução no tempo ela vai se dar com uma probabilidade de transição. Então, eu vou ter uma probabilidade P que diz como eu transito de um estado xn para um estado xn mais 1, por exemplo, né? E esse n aqui varia nos naturais. Então, eu tenho vários estados, né, mudando. Eu tenho uma cadeia que muda de estado a cada tempo, digamos assim, né? Cada tempo discreto n. Bom, e o núcleo de transição é dado dessa forma. Para eu transitar, aí deixa eu olhar aqui como é que está a definição. De x para y, eu denoto assim, né, pxy, né, isso vai representar a probabilidade de eu mudar de x, né, de estando em x no instante n, mudar para y, né? E essa probabilidade está definida para todo x e y em dx. Aqui, pessoal, eu estou supondo, né, implicitamente nesse caso, que a minha cadeia é uma cadeia discreta, tá? Então, eu tenho probabilidade positiva de pular de um estado para o outro, né? Bom, esse não vai ser sempre o caso,
Então, a gente também pode ter um núcleo de transição quando o conjunto de valores possíveis da cadeia é um conjunto contínuo, dx, né? Nesse caso, é ligeiramente diferente. O que eu tenho é chamado de núcleo de transição, né? É um K de x, né? Em que esse argumento inicial aqui é o que define a função de probabilidade. É como se fosse uma probabilidade condicional. Na verdade, é uma probabilidade condicional. Né? Esse kernel, que às vezes a gente chama, né, o K, ele é simplesmente uma distribuição de probabilidades condicional a x que está definido para todo x possível da cadeia. Então, olha, se eu quiser representar, né, qual é a probabilidade da cadeia estar em A, dado que agora ela está em X, né, e para a notação ficar mais formal, ficar mais correta, eu poderia colocar aqui, né, P, escrever do lado esquerdo, escrever assim, P de x, n mais 1, pertencente a A, dado que xn é igual a x, né, aqui desse lado esquerdo, né. E aí depois, bom, e isso aqui fica sendo dado como a integral do kernel, né, condicionado em x sobre y, né? Como eu estou falando da probabilidade de pertencer a A, isso aqui vai dar uma integral em A, tá? Bom, e aí, pessoal, isso aí naturalmente generaliza, né? Eu não preciso escrever assim, eu posso escrever usando aquela noção de medida, né? Integrar com respeito a uma distribuição de probabilidade, botar um F grande aqui, enfim, depois do dx, mas enfim, é só uma forma mais geral de escrever. Mas a ideia é essa, a ideia é que se eu tiver um domínio discreto para a cadeia, eu tenho uma probabilidade de mudar de cada estado para o estado seguinte, né? E se eu tiver no espaço contínuo, essa regra que me permite mudar de um estado para o outro vai ser uma regra que vai ser dita por uma distribuição contínua condicional, que é essa distribuição de K, tá? No caso discreto, a gente pode até organizar esses pares essas probabilidades aqui numa matriz, né? Porque eu vou ter uma quantidade, bom, pode ser que seja até uma matriz com uma quantidade infinita de termos, né? Mas vai ser uma quantidade enumerável de qualquer jeito. Então você pode pensar nessa P como sendo uma matriz, né, em que cada entrada na matriz ela te dá uma probabilidade de transição específica possível, né, dentro daquela cadeia. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho para ver se ele já fala da propriedade de Markov. Ele vai falar aqui na frente, então tá. Então vou enfatizar isso nos próximos slides. Bom, é o que eu falei, né? No caso de variáveis construídas com esse kernel K, ela é densidade, né? Densidade condicional de xn mais 1 dado xn. Beleza. Então, por exemplo, né, a gente pode ter um passeio aleatório, onde tem uma sequência de variáveis aleatórias xn, e essa sequência dita um passeio aleatório se o valor, né, da cadeia no estado seguinte é o valor da cadeia no estado atual, mais um erro aleatório εn, né, que ele é gerado de forma independente da sequência. O εn é independente de xn, independente de xn menos 1 e assim sucessivamente. Então, você está gerando ruídos independentes e simplesmente somando eles no ponto inicial. Então, é algo assim, né? Você começou aqui, e aí nas próximas iterações você amostra um erro, né? Quando esse erro é positivo, então esse aqui é o E1, se esse aqui for o X1, então isso aqui vai te retornar o X2, né? E assim sucessivamente. Então você tem algo que flutua no tempo, né? Enfim, o desenho é bem horrível, mas enfim, né? É um passeio aleatório. Então, por exemplo, se você tiver um εn normal 0, sigma 2, é o passeio aleatório com erros gaussianos. Por exemplo, né, estão aqui duas trajetórias que é muito melhor do que esse desenho feio. Né? Então, o que você tem é o seguinte, né? Você escolhe aleatoriamente se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda, né? Ou se você vai para cima ou para baixo, dependendo de qual o seu referencial. Então, no passeio, aqui eu tenho duas simulações de passeio, duas trajetórias, né, de passeios aleatórios.
E os passeios aleatórios, eles podem ser vistos como um exemplo de cadeia de Markov. Porque a transição da cadeia para o próximo tempo no futuro, dado todo o passado, só vai depender do passado mais recente, só vai depender do xn, não vai depender do xn-1, xn-2, xn-3. Né? É claro que o xn mais 1 depende do x1, também depende do x2, mas se você sabe o valor de xn, ele não vai depender de nenhum dos outros n's que vem antes. Então, a dependência do xn-1 com respeito a esses outros valores cai se eu estiver condicionado no passado todo, né? Ou se eu estiver condicionado no xn. Então, essa é a propriedade markoviana que diz markoviana de ordem 1, né? Que só vai depender do passado imediatamente anterior, dado todo o passado. Bom, isso também pode ser definido de forma discreta, né? Eu posso também ter... um outro exemplo, não tem só esses dois. Mas eu posso definir o próximo estado da cadeia como sendo o estado onde eu parei, mais um valor constante com probabilidade meio, menos o mesmo valor constante com probabilidade meio. Então, aqui os passos sempre têm o mesmo tamanho, eu vou para cima e para baixo, e os erros são sempre da mesma ordem de magnitude. Bom, aí aqui vem, de fato, a propriedade markoviana. Né? Então, se eu tenho um núcleo de transição K, uma sequência de variáveis aleatórias, x0 até xn, assim sucessivamente, é uma cadeia de Markov denotada por xn se, para qualquer... Aí esse parênteses aqui diz que o n varia nos naturais. Né? Se para qualquer k eu tiver a probabilidade de xk mais 1 pertencer a A, dado todo o passado, né? Então, aqui, essa notação aqui quer dizer dado x0 igual a x0 até xk igual a xk. Tá? Mas aqui está abreviado desse jeito. Então, essa probabilidade, como bem tinha dito, né, aqui ela está condicional a todo o passado, e eu digo que é uma cadeia de Markov se essa probabilidade se reduz, né, à probabilidade condicional dado o último instante ao qual você teve acesso na cadeia. Né? Bom, como exemplo, a gente pode... Bom, a gente já viu dois, né, que eram passeios aleatórios que tinha nos outros slides, mas a gente também pode relembrar do simulator de annealing, né? Porque como é que a gente fazia no simulator de annealing? A gente pegava um ponto inicial x0 e a partir dele a gente amostrava de uma variável uniforme, né, uma distância, né, uniforme a partir daquele ponto x0. Né? Então, a gente tem que, dado todo o passado, né, para você gerar o próximo valor, depende só do ponto onde você estava. Então, você vai gerar da uniforme centrada no último valor onde você parou. Né? Então, também é um exemplo de cadeia de Markov. Só para relembrar, né, a gente fazia, né, a gente pegava o x proposto, ele vinha de o x prop, ele vinha de uma distribuição uniforme, aqui eu estou em n mais 1, né, querendo saber o valor do xn mais 1. Então, ele vinha de uma uniforme xn menos delta, xn mais delta, não é isso? Tá? Onde esse delta era um valor fixo pelo algoritmo, era um hiperparâmetro aí do treinamento. Né? Então, é uma cadeia de Markov também, porque dado todo o passado, na hora de propor, você propõe olhando só para o último, né, só para o último elemento, né, só para o último estado da cadeia. E a gente aceitava com essa probabilidade aqui, e lá atrás a gente viu a justificativa, uma justificativa por trás disso. Né? Tinha toda aquela questão de ter uma temperatura em que achatava a curva no início, né, para você conseguir passear por diferentes ótimos, por diferentes pontos de ótimos, e depois rodar o algoritmo. De forma que, ao final, ele ficaria preso
no máximo global, né? Bom, e aí, com uma probabilidade igual a 1 menos isso, você rejeita e ficava com xn, né? Então, em todo caso, só depende do último instante. E aí tem um ponto interessante, né? E se o T, que é essa temperatura, mudar ao longo das iterações, né? Então, que a gente não é obrigado a manter a temperatura sempre a mesma. E, de fato, o que a gente vai querer fazer no simulator de annealing é ir mexendo com essa temperatura e variando ela, né? Colocando a temperatura cada vez mais, deixa eu ver aqui como é ESP dividido, né? Então, eu vou querer colocar essa temperatura mais baixa, né? À medida que o algoritmo vai evoluindo. Então, quando eu faço isso, a cadeia ela é heterogênea no tempo, né? Por quê? Porque essa probabilidade de transição, tudo bem, né? Para eu transitar do instante K mais 1, né, a partir do instante K, eu olho só, né, a partir de todo o passado, né, eu olho só para o XK. Mas, além disso, né, essa P poderia estar indexada por um Kzinho, o que quer dizer que a cada tempo, né, a cada tempo discreto do processo, essas probabilidades podem mudar, né? Então, se for esse o caso, a gente diz que a cadeia é heterogênea no tempo. Bom, e aí vem um conceito que é muito importante, né? Que é o de distribuição estacionária. Essas coisas, pessoal, vocês vão ver com muito mais calma e muito mais rigor no curso de cadeias de Markov, tá? Então, enfim, eu não estou passando aqui com todos os detalhes, mas, não, até porque, né, senão a gente fica tomando muito tempo, mas é legal pelo menos lembrar dos conceitos, das definições e tudo mais. Bom, então, esse conceito de distribuição estacionária, ele é muito importante, ele vai ser usado como uma peça-chave do algoritmo MCMC, né? Então, o conceito de distribuição estacionária é um conceito que diz o seguinte, né, que é a distribuição que, a partir do momento em que a cadeia se comporta probabilisticamente de acordo com aquela distribuição, ela vai permanecer marginalmente tendo aquela distribuição sempre, né? Então, esse é o conceito de distribuição estacionária. Ela é estacionária por quê? A definição é a seguinte: se xn segue a distribuição estacionária, então xn mais 1, marginalmente, também vai seguir a distribuição estacionária, né? E aí, bom, se você aplicar isso recursivamente, todos os estados, né, todos os estados não, a todos os tempos do processo, eles vão ter sempre a mesma distribuição. Então, você estaria sempre amostrando de uma mesma distribuição. Então, essa ideia é importante porque ela é um início da gente poder começar a pensar em um algoritmo que vai ser feito para mostrar de uma determinada distribuição que a gente queira. Então, se a gente fizer com que essa distribuição seja uma distribuição estacionária de uma cadeia de Markov, a gente pode coletar amostras dessa distribuição estacionária, né, se a gente amostrar a cadeia da cadeia de Markov por uma quantidade grande de tempos, né, obter uma quantidade de amostras, né, grande, né, sequencialmente, mostrando mesmo realizações da cadeia, né? Bom, e aí é claro que tem algumas condições sobre essa cadeia para que a gente possa afirmar que a cadeia que a gente simular vai convergir para a distribuição estacionária de fato, né? Mas a ideia básica é essa, a distribuição estacionária é uma distribuição que, a partir do momento em que a cadeia tem aquela distribuição, em todos os momentos seguintes do tempo, marginalmente, a cadeia vai seguir aquela mesma distribuição. Então, o objetivo, pessoal, principal aqui dos métodos de MCMC é usar cadeias de Markov para gerar amostras da distribuição a posteriori, tá? Esse algoritmo do MCMC, ele é bem geral, então ele serve para mostrar de qualquer distribuição, né? No contexto de inferência bayesiana, ele é muito usado
para mostrar da posteriori, né, que é a distribuição de θ dado y. Para poder fazer isso, a gente tem que fazer com que a posteriori seja a distribuição estacionária da cadeia. Então, a gente vai ter a posteriori, né, que vai ser desconhecida analiticamente na maioria dos casos interessantes, porque falta a constante de normalização de dentro dela, né? Então, o nosso material, né, para construir o algoritmo de inferência é esse, é a distribuição a posteriori, mas nem isso é a posteriori a menos a constante de normalização. Né? E com isso a gente quer construir uma cadeia de Markov que vai ter como distribuição estacionária essa distribuição a posteriori. Né? Então é meio que uma forma de engenharia reversa. Né? Você sabe aonde você quer chegar, a menos da constante de normalização, e você constrói uma cadeia que te permita chegar lá depois de amostrar uma quantidade grande de valores desse processo. Né? Então, bom, por exemplo, né, quais são as propriedades que a cadeia deve ter? Ela deve ser o que a gente chama de recorrente, estacionária, reversível, ergódica. Então, são várias características. Né? Vamos ver essas características, né, com um pouco mais de detalhe. Então, recorrentes. Né? Então, num espaço de estados dx finito, um estado ômega em dx é dito transiente se o número médio de visitas, né, a ômega é finito. A gente diz também, né, que esse estado vai ser transiente se ele for visitado um número finito de vezes, né, quando você amostra daquela distribuição. Tá? Bom, e um estado é dito recorrente se o número médio de visitas a ele é infinito, ou seja, se ele for sempre visitado, né, pela cadeia. Então, por exemplo, se você tiver, aí acho que para entender esses conceitos é legal sempre fazer alguns desenhos. 4, 5, 6. Então, vamos supor que você tem uma cadeia de Markov que tenha como probabilidade de transição, né, o seguinte. Aqui falta isso. Então, vamos supor que eu vou simular essa cadeia. O que vai acontecer? Se eu simulo um valor daqui, então eu fico rodando aqui, 1 hora eu vou, né, indo para o 2 e voltando, possivelmente. Essas setas denotam probabilidades positivas. Então, todas as probabilidades aqui são positivas, menos a probabilidade de eu voltar do 6 para o 3, digamos. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar mostrando disso até que 1 hora eu vou chegar no 6. É impossível que em algum momento eu não chegue no 6. Quando eu chegar no 6, esses estados aqui nunca mais vão ser visitados. Então, esses estados, 1, 2 e 3, são o que a gente chama de transiente, porque eu só espero visitá-los uma quantidade finita de vezes. Depois de um tempo, a minha cadeia fica só aqui, não sai mais. Né? Então, esses estados aqui são os estados recorrentes, enquanto esses aqui são os estados transientes. Então, bom, enfim, tem esse conceito, né, de estado transiente e estado recorrente, né? Então, enfim, é como eu expliquei aqui, né? Por exemplo, né, no modelo AR1, dado por essa expressão aqui, então ele é autorregressivo, é quase um passeio aleatório, só que você tem um parâmetro na frente do xn-1. Então, se esse parâmetro, né, for um módulo menor do que 1, né, as cadeias do processo vão ser recorrentes. Se não, vão ser transientes. Né? Bom, enfim, esse exemplo é um exemplo discreto que dá para visualizar o que acontece, assim, acho que de forma talvez mais imediata. Né? Então, olha, como é que fica o exemplo disso? Então, aqui tem vários valores diferentes de θ, e nesse caso, o valor de θ é maior do que 1. Né? Então, é o que a gente chama de
autorregressivo que não é estacionário. Então, nesse caso, a cadeia é transiente, né? Enquanto que nesses outros casos, a cadeia é recorrente. Ela tem um comportamento bem distinto, né? Tá vendo? Ela acaba divergindo, então o comportamento da cadeia em si é bem diferente, né? Quando ela é recorrente do que quando é transiente. E na prática, né? Na prática, como é que a gente vai pensar nessa cadeia que a gente quer construir? Bom, na prática vai ser muito fácil da gente propor coisas razoáveis, digamos assim, né? Pelo menos a princípio, né? Por exemplo, se a gente tem a nossa posteriori, a gente sabe qual é o espaço de estados onde ela se encontra, né? Então, a gente não vai colocar buracos, digamos. A gente vai escolher uma cadeia que tem a probabilidade positiva de visitar qualquer estado dentro de ômega. Vamos supor que θ é unidimensional e que θ varia na reta, digamos, na reta toda. Se a gente propuser uma cadeia que só pode assumir valores positivos, né, que numa transição de probabilidade só dê probabilidade positiva para valores positivos de θ, essa escolha é ruim, porque a gente nunca vai mostrar os valores negativos. Então, essa é uma questão fundamental. A gente precisa propor uma cadeia que varie no espaço de estados de θ, sem excluir nada, né? Sem excluir ninguém. A gente também vai querer que ela seja aperiódica, né? Então, que não tenha periodicidade na distribuição. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso com mais detalhe. Sobre a distribuição invariante eu já falei, né? Também tem esse conceito, né, de que, sendo a distribuição invariante uma medida de probabilidade, a gente também diz que a distribuição invariante é estacionária. Estacionária, né, no sentido de que, uma vez que você atinge essa distribuição de probabilidade, você se mantém sempre nela. Eu quero chegar logo na parte que faz as propostas. Não importa muito a parte do AR. Reversível, beleza. Aí agora começa a vir as propriedades que a gente vai usar na construção dessa cadeia, né, que vai formar o MCMC. Então, a gente diz que uma cadeia de Markov é reversível se a distribuição, né, condicional do presente dado o futuro, né, então aqui é dado xn mais 2, né, dado que eu sei o estado da cadeia no instante n mais 2, qual é o estado no instante n mais 1, né, se ela for a mesma se ela for a mesma distribuição no sentido, digamos, usual, né, de xn até xn mais 1. Então, é uma cadeia reversível. Essa aqui não é, porque ela não reverte. Essa propriedade está ligada à existência de distribuição estacionária de π, e a gente já vai ver isso. Agora, isso, né, DTU Balance Condition. Então, a gente tem essa condição chamada DTU Balance. Eu não sei como traduzir isso no português. Talvez condição de balanceamento detalhada, sei lá, é esquisito. Mas não sei, como eu só vi isso aqui em inglês, eu não sei muito bem traduzir isso. Então, o que essa condição diz, né? Diz o seguinte: uma cadeia de Markov satisfaz essa condição aqui se a probabilidade de transição dela, que é o K, que é a probabilidade de transitar de Y para X, né, dado que eu estou em Y, se essa probabilidade vezes, né, a distribuição de Y, né, essa distribuição F, né, em Y, for igual à mesma expressão, só que trocando tudo, tá vendo? Troquei o X com Y e o Y com X. É um pouquinho difícil de ver, de fato, o que isso representa, mas eu gosto de pensar no seguinte, né? Você pode fingir que isso aqui é uma distribuição de probabilidade corrente, né, ou marginal,
E aqui é uma distribuição de probabilidade condicional, que de fato é condicional. Então, o que vai acontecer? Se você combinar as duas, é como se você tivesse a conjunta, né? Como se você tivesse a conjunta de x e y. E se você definir assim, também é a conjunta de x e y, né? Só que tem um detalhe aí, que é conjunta em que a ordem faz diferença, porque você está falando de passar do estado x para o y e de passar do estado y para o x, né? Então, é como se a chance ou a frequência de transições de y para x fosse a mesma do que de x para y, tá? Bom, e essa condição de ter o balance, ela depende da cadeia, depende do K, né, e as probabilidades de transição junto com a distribuição inicial do estado da cadeia definem a cadeia de Markov, e também vai depender de quem é a F que você plugar aqui, tá? Então, sempre a condição de detail balance, ela está intrínseca, ela está atrelada a essa função F, que é o que vai ser no final do dia, vai ser minha distribuição invariante. Tá? Então, olha, é o que eu falei, né? Essa propriedade ela vai expressar um equilíbrio no movimento de x para y e y para x. É como se com a mesma eu esperasse com a mesma frequência mudar de x para y ou de y para x, né? Quando os valores iniciais estão sendo dados, estão sendo amostrados de acordo com a distribuição de f. Então, a ideia é a seguinte, né? Se a gente considerar uma cadeia de Markov com função de transição K e satisfazendo a condição do detail balance, a gente vai ter que essa F vai ser a π, onde π é a densidade invariante da cadeia e a cadeia vai ser reversível. Até intuitivamente, né, o que a gente espera, porque a gente estaria trocando de x para y com a mesma frequência esperada do que de y para x. Professor. Oi. Ali tá dizendo que a gente precisaria que essa condição fosse satisfeita para todo x e y. Uhum. Então não pode ser satisfeita só para parte da cadeia. Tipo, por exemplo, na figura ao lado, né? No seu desenho ao lado. Vamos dizer que os estados 4, 5, 6 passassem a se comportar dessa maneira, né? Dessa condição. Mas como só parte dessa cadeia que estaria satisfazendo a condição, eu não posso dizer que a cadeia inteira ela é detailed balance condition, ela respeita essa condição. Sim, mas além disso eu tenho que especificar quem é a F que eu estou tomando, né? Também vai depender desse ponto. Deixa eu ver se eu consigo... Mas, assim, intuitivamente o raciocínio está certo, porque a cadeia ela vai ficar só gerando aqui e não vai assumir nunca esses valores de K, né? Então, eu não espero, por exemplo, que nem tem como esperar, né, que ele transite de 5 para 1, embora eu espero que ele vá transitar de 1 para 5. Né? Então, essa relação simétrica que não vai acontecer quando eu pegar, digamos, o x igual a 1 e o y igual a 5. Então, não teria, na verdade, não existiria uma f para o qual a condição de detail balance valeria. Né? Entendi. Mas, por exemplo, a gente poderia tentar eliminar esses valores da cadeia, tipo assim, um determinado momento que a gente atingiu uma F que seja igual para todos os passos adiantes, a gente poderia definir isso, uma cadeia? Desculpa, porque eu realmente não fiz a disciplina ainda. Entendi. Sim, poderia, porque, na verdade, esse comportamento esquisito que eu mostrei aqui, isso acontece porque a cadeia, ela não é irredutível, né? Porque depois de um tempo, ela se reduz a isso, né? Então, é como se esses estados não existissem. Eles estão ali só para tomar um tempo inicial e depois a cadeia fica só aqui dentro. Então, essa é uma condição, né, de que essa cadeia ela não vai ser boa para a gente usar, né, para construir o NCMC, porque ela tem essa parte inicial que não vai servir para nada. Né? Ela só vai estar ali e depois ela vai chegar no 6. Então, por que não começar no 6 direto? Então, tem esse ponto, né, esse ponto da irredutibilidade, né? Essa cadeia é redutível, que ela vai se reduzir só a esses 3 estados depois de um tempo. Então tem esse ponto.
Acho que, de repente, é mais fácil se eu mostrar para vocês logo como é o MCMC e depois voltar um pouco. Porque a gente dá várias dessas propriedades, né? Só que, de repente, as coisas não ficam muito claras, porque são tantas propriedades nas cadeias de Markov. Mas, no fundo, a gente vai ver que as propostas que a gente vai usar e as cadeias que a gente vai rodar são cadeias simples, né? E que não têm propostas que são muito mirabolantes, né? Bom, enfim, na maioria dos casos, né? Mas deixa eu colocar, então, para vocês como é que a gente constrói a cadeia, para, de fato, a gente ver como o algoritmo funciona. Então, assim, o primeiro método, né, esse MCMC quer dizer método de Monte Carlo via cadeias de Markov. Então, a primeira forma, né, de construir essas cadeias de Markov para usar Monte Carlo são os métodos de Metropolization, né? Então, esse é um método, o Metropolization, é um método para construir uma cadeia de Markov que vai convergir para uma distribuição de probabilidade que seja do nosso interesse. Então, né, eu coloquei aqui o objetivo como sendo o seguinte: supõe que a gente tem uma π de x, que é uma função de probabilidade, né, em S, ou seja, S é o domínio, né, dessa função, enumerável, porque eu estou falando de função de probabilidade, tá? Mas também serviria para caso contínuo, singular ou misto, é só porque quando a gente faz com enumerável é mais fácil, eu posso escrever coisas como P de x igual a x, coisas assim. Mas é facilmente adaptável para o caso contínuo também, ou singular ou misto. Então, o que a gente quer fazer é o seguinte: a gente tem essa distribuição alvo, e ela pode ser uma distribuição qualquer, tá? Da qual a gente quer amostrar. Pode ser que seja uma skill normal e a gente não sabe amostrar da skill normal usando um pacote ou algo assim. E a gente queira mostrar essa skill normal, e para isso a gente quer construir uma cadeia de Markov que seja recorrente positiva. Isso quer dizer o quê? Que todos os estados vão ser visitados infinitas vezes, né, pela cadeia. Então, não pode ser uma cadeia que tem aquele rabinho, igual eu mostrei para vocês lá, que ela não volta mais para uma determinada região, né? Então, todos os valores x nesse conjunto S, que é o domínio, né, dessa distribuição, tem que ser visitados infinitas vezes. Então, quando eu falo recorrente positiva, é isso, né? É algo bem simples, né? Quer dizer que qualquer estado no domínio da função de probabilidade tem que ser visitado infinitas vezes se você puder gerar a cadeia por um tempo infinito. Então, né, a gente quer construir uma cadeia de Markov que tenha o π como distribuição invariante. A distribuição invariante quer dizer o quê? Quer dizer que uma vez que a cadeia se comporte probabilisticamente como π, né, de acordo com π, ela vai continuar a se comportar probabilisticamente daquele jeito para os próximos instantes de tempo. Se a gente conseguir fazer isso, beleza, basta simular essa cadeia por um tempo longo o suficiente até atingir uma distribuição bem próxima de π e continuar simulando valores. Então, suponha que a gente conheça essa π, e é uma suposição um pouquinho mais forte do que simplesmente conhecer a π, tá? Bom, quer dizer, a gente consegue lidar com o problema mesmo quando a gente tem uma condição um pouco mais forte do que conhecer a π, que seria conhecer a π a menos de constante de normalização. Ou seja, então tem uma constante de normalização C, tal que a π pode ser escrita como C vezes B de x. Então, eu vou supor que a C é desconhecida, essa constante, mas vou supor que o B de x, que é o núcleo, é conhecido, tá? Então, nota que isso aqui já apareceu várias vezes, né, naquela parte de geração de valores, né, aleatórios de acordo com uma distribuição de probabilidade. Então, é uma suposição relativamente comum, supor que a gente desconhece a constante normalizadora, mas conhece todo o resto, né, da função π. Então, um exemplo clássico onde isso acontece é na posteriori, que a gente escreve P θ dado y, né? Θ são os parâmetros, y são os dados. Então, a verossimilhança é a distribuição dos dados parâmetros, vista como função dos parâmetros, né? Vezes a priori, que é incerteza sobre θ,
dividido por P de Y. Esse P de Y é integral em θ do que está aqui em cima, né? É integral da marginal vezes condicional, em θ. Né? Então, em muitos problemas, essa integral é bem difícil de calcular. Né? Nos problemas mais interessantes de inferência bayesiana, essa integral é muito difícil de calcular. Então, a gente tem que o P de Y, em geral, é desconhecido. Em geral, eu não conheço o P de Y. Mas, mesmo assim, eu gostaria de, por exemplo, amostrar essa distribuição. Por quê? Porque se eu tiver uma amostra da posteriori, eu consigo calcular o valor esperado via Monte Carlo, né, que foi o que a gente já viu. Né, eu consigo calcular mediana, consigo fazer intervalos de credibilidade, enfim. Consigo obter distribuições marginais, caso o θ seja um vetor, e assim sucessivamente. Fazer previsões também consigo fazer. Tá? Bom, então, pessoal, primeiro, então, esse é o problema, né? A gente tem um alvo, uma distribuição alvo, que é o π de x, da qual a gente deseja mostrar, e a gente quer construir uma cadeia de Markov que vai convergir para ela. Bom, e aí como é que a gente faz isso, né? O primeiro conceito fundamental que a gente vai buscar é o de reversibilidade, que foi o conceito que eu mostrei para vocês agora há pouco. Né? Então, relembrando, esse conceito de reversibilidade diz o seguinte, que o π é a distribuição de probabilidade reversível para a cadeia de Markov com transição P. Então, assim, tem bastante coisa. Né? Então, vamos lá. A gente diz que a π é uma distribuição de probabilidade reversível para a cadeia de Markov com essa transição. Então, a reversibilidade está ligada a uma distribuição π e a uma cadeia com transição P. E aqui eu só coloquei a definição da transição, tá? Eu transitar de x dado y quer dizer, né, essa P de x dado y quer dizer a probabilidade de eu estar em x mais 1, no instante n mais 1 estar em x, dado que no instante n eu estou em y. Tá? Então, a π vai ser reversível para essa cadeia aí, se valer o seguinte, π aplicado em y vezes p de x dado y for igual a p de x vezes p de y dado x, tá? Então, pessoal, a ideia é essa. A ideia é que isso representaria a conjunta e isso também representaria a conjunta, tá? Então, as duas coisas têm que ser iguais. Isso quer dizer que espera-se que o número de visitas de y para x seja igual ao número de visitas de x para y. Né? Mas isso vai depender de quem é a π que eu colocar. Tá? Então, dada a cadeia P, né, eu posso buscar uma distribuição π que seja a distribuição reversível. Né? Eu também posso ter o contrário. Eu posso ter a π, né, ter uma distribuição que eu quero que seja reversível, eu quero saber com respeito a qual cadeia ela vai ser reversível. Né? E esse segundo caso é o caso em que vai acontecer para a gente. Né? Bom, e aí a proposição 1, ela já mostra ela já mostra o porquê disso, né? O porquê que, no nosso caso, a gente já começa com uma π, que é a distribuição alvo, né? E como que a gente obtém a π, né, a cadeia que é reversível com respeito a essa distribuição π, a partir dela. Então, olha o que a proposição 1 diz. Ela fala o seguinte. Se π é reversível, né, com respeito a p, então π é distribuição invariante para a cadeia de Markov com transição p. Então, olha só que interessante. Se eu garanto reversibilidade, eu garanto que π é distribuição invariante para essa cadeia p. Né? Então, se eu tenho π e p satisfazendo essa condição aqui, que é obter o balance, né? Se eu tenho π e a p satisfazendo essa condição, então a π é distribuição invariante para p. Isso vai dar uma receita de bolo para a gente construir, encontrar uma cadeia P que tenha como distribuição invariante a distribuição π de interesse. Bom, como é que a gente vê que a proposição 1 de fato é verdade? Né? Se o π é reversível com respeito a P, então π é distribuição invariante com respeito a P. Bom, é muito fácil, né?
Então, vamos lá. Como é que a gente mostra que a distribuição é invariante? Né? A definição de ser invariante quer dizer que a probabilidade, a minha cadeia está no estado y, no instante n, né, a probabilidade dela estar em y no instante n mais 1, marginalmente é a mesma. Né? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que, vou escrever aqui em azul, né? Então, ser invariante significa o seguinte. Significa que se P de x igual a yzinho, P de xn igual a yzinho, é π de y para todo y, então a probabilidade de xn mais 1 ser igual a y, é claro, né, que incondicionalmente a xn ser igual a y, vai ser também π de y. Ou seja, pessoal, o que isso quer dizer é que, basicamente, xn se distribui de acordo com π, então xn mais 1 também se distribui de acordo com π. Tá? É isso que quer dizer a distribuição ser invariante, né? A distribuição π ser a distribuição invariante da cadeia. Bom, e aí vamos ver, né? Por que isso acontece? Então, olha, representado aqui, eu tenho esse cara faz o papel de P de xn igual a y. E esse cara daqui faz o papel de P. Talvez eu devesse dar mais um espaço. E esse aqui faz o papel de xn mais 1 igual a x dado. Vou ter que dar mais espaço. Dado xn igual a y. E aqui, para não perder de vista, esse aqui representa P de xn igual a y, né? Tá? Então, quando eu fizer esse produto, seria o equivalente à conjunta, né? Porque se eu fizer esse produto, né? Só o produto aqui. Se eu somar para todos os y possíveis, né? Aí o que eu estou fazendo é olhando, eu estou obtendo de fato, na hora que eu calculo essa soma, eu estou obtendo de fato a distribuição marginal de xn mais 1. Deixa eu gerar mais uma. Vou pegar aqui mais uma folha de papel para poder escrever. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Né, o meu π de y, ele está representando o P de xn igual a y. O meu P de x e y está representando o P de xn mais 1 igual a x, dado xn igual a y. E aí, se eu fizer o somatório em y de P, x dado y e y, o que isso aqui me retorna? Vai me retornar somatório em y de P de xn mais 1 igual a x, dado xn igual a y, P de xn igual a y. Ah, ficou feio aqui o finalzinho. Aí, pessoal, se eu fizer esse somatório todo aqui, isso aqui vai me dar a marginal, não vai? Certo? Isso aqui me daria marginal. Então, essa é a interpretação intuitiva do que está do lado esquerdo. Mas vamos verificar que, de fato... Bom, e aí, do lado direito é análogo. Vamos verificar que, de fato, né, a distribuição vai ser invariante. Então, isso aqui, para ser invariante, né, isso aqui vai ter que dar a mesma π, né, a mesma distribuição π, só que agora avaliada em x. Porque agora eu estou mudando para x. Né? Então, isso aqui seria o mesmo π de x. Então, é isso que eu preciso mostrar, que isso vai dar π de x. O que acontece? Então, aqui eu tenho somatório de y em s, de p de x dado y, π de y,
como vale a reversibilidade, eu troco todos os x por y, e vice-versa. Então, aqui fica, o somatório continua sendo em y, mas essa expressão aqui passa a ser π de x, p de y dado x. Na hora que eu fizer essa soma daqui, né, vai dar π de x, certo? Né, porque o que vai acontecer? O π de x vem para fora do somatório, porque não depende de y. Isso aqui é uma distribuição condicional em y. Então, se eu somar em todos os y possíveis, vai dar 1. Então, isso aqui acaba resultando em π de x. Então, olha só que interessante. Em xn, no instante xn, eu estava sendo representado pela distribuição π. Tudo bem que ela estava sendo avaliada em y, mas aqui tem um somatório, então ela não estava avaliada em nada, basicamente, porque eu estou somando por todos os y. Então, quando eu faço isso, né, quando eu calculo todas as transições possíveis, né, que resultam em x, essas transições me dão a π de x. Então, π de x é distribuição invariante. Eu acabei mostrando, né, que P de xn igual a y igual a π de y, então P de x n mais 1 igual a x é o π de x, tá? Tudo bem? Então, deu o mesmo π, né? Esse π de x é um dos π's que estava aqui somando também. Tá? Então, no caso, vai ser o π avaliado no valor para onde eu estou transitando. Então, isso garante que se a π é reversível com respeito a p, então eu vou estar sempre com a mesma distribuição, né, π de x sendo a distribuição invariante. Tudo bem? Tá? Bom, então, pessoal, esse é o primeiro passo. Usar a propriedade, eu vou usar como ferramenta principal, né, a reversibilidade como uma ferramenta para construir uma cadeia P que seja invariante, né, com respeito à distribuição π. Então, para que seja reversível com respeito à distribuição π, ou seja, que π seja a distribuição invariante da cadeia. Tá? E aí, a partir do momento que ela atingir a distribuição de probabilidade π no tempo n, no tempo n mais 1, ele também vai estar com a mesma distribuição de probabilidades π. Tá? Então, ok, essa é a base. E aí, como é que funciona o Metrópolis, como é que vai funcionar o Metrópolis Racing, né, a partir disso? Vou fazer o seguinte, a gente primeiro vai começar com uma cadeia Q, que é uma cadeia auxiliar, tá? Então, vamos lembrar, né? A gente quer construir uma cadeia que tenha como invariante a π. Então, vou pegar uma cadeia Q qualquer, tá? Bom, essa aqui, para princípio de conversa, ela tem que ser irredutível e aperiódica também, ela não pode ter periodicidade. Eu quero que a todo tempo eu consiga mostrar de qualquer valor possível, né, de acordo com a minha distribuição alvo. Então, eu quero que a cadeia seja irredutível para que eu não perca tempo visitando estados que eu nunca mais vou ver, né? E eu também quero que ela seja aperiódica para que eu sempre, dado qualquer valor possível de x, eu sempre consiga transitar para qualquer valor possível de y. Então, para isso eu quero que seja irredutível e aperiódica. Né? Então, essa aqui é uma cadeia auxiliar, tá? É óbvio que essa aqui, sendo uma cadeia qualquer, desde que seja irredutível e aperiódica, ela não tem compromisso nenhum com a π. Então, ela pode ter sua distribuição invariante sendo qualquer coisa, mas não tem nada a ver com a π, né? Então, eu vou precisar criar um elo, né, e modificar essa cadeia Q, de forma que ela passe a ter como invariante a distribuição de π. Bom, então, beleza. Comecei com a Q, mas eu quero construir uma outra cadeia P usando a Q, de forma que ela seja irredutível para π. Né? Então, essa é a questão, né? Construir a cadeia para que eu tenha como π como sendo reversível com respeito a π. Ou seja, o que eu quero obter é isso. Eu quero que no final eu tenha
P satisfazendo essa igualdade, que é a condição de reversibilidade para todo par x e y. Bom, e aí qual é a ideia? Vamos lá. A primeira ideia é a seguinte, eu comecei com uma Q, certo? Com uma Q de x dado y, ou y dado x, como você quiser ver. Então, a primeira ideia é a seguinte, vou pegar essa Q então. Eu peguei uma Q qualquer, eu vou ver se ela vai funcionar. Vou ver se ela satisfaz a condição de tail balance para π. Se eu tiver muita sorte, essa igualdade vai valer para todo x e para todo y. Né? Mas como não é isso nunca vai acontecer na prática, né? Tipicamente a gente vai ter que, para alguns valores de x, pelo menos para alguns valores de x e y, a gente vai ter que, na verdade, um dos lados vai ser menor que o outro, certo? Então, quando não for πx q de y dado x menor do que π y q x dado y, né? Ou seja, porque eu estou supondo que não vale a igualdade, então, ou esse lado esquerdo é menor, ou o lado esquerdo é maior. Bom, sem perda de generalidade, eu posso supor que para esses pontos eu vou ter a desigualdade nesse sentido, né? E aí, o que eu quero fazer? Bom, aí vem aquela ideia, agora eu quero consertar aqui, que essa aqui não está servindo, mas ela não está servindo porque o lado direito ficou maior que o lado esquerdo, pelo menos para essa combinação de pontos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma probabilidade alfa, e essa probabilidade alfa eu vou indexar por y e x, né? Ou também posso indexar por alfa de x, y. Deixa eu escrever x, y, que eu acho que vai ficar mais claro. Embora o alfa seja argumento das duas coisas. Vou botar assim, y dado x. Então, qual é a ideia? A ideia é definir alguma coisa entre 0 e 1, alguma probabilidade, e eu vou usar essa probabilidade para consertar. Então, eu vou colocar ela aqui, ou vou colocar aqui. Vou querer colocar aqui, né? Porque sendo entre 0 e 1, ela vai diminuir. A ideia é que ela diminua esse lado e torne os dois lados iguais. Então, para isso, eu colocaria aqui um alfa de x dado y. Né? E aqui, eu colocaria alguma coisa? Sim, gostaria de colocar um 1. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Aqui do lado direito, eu vou colocar o alfa de x dado y, tá? E aí, quando eu faço isso, eu faço esse produto aqui, né, de tal forma a garantir que valha não a desigualdade, mas agora uma igualdade. Quando eu fizer isso, o Q, que era a cadeia original que eu comecei, vezes o alfa, que é esse cara que eu vou definir, que eu ainda não disse quem é, só disse que é um valor entre 0 e 1. Né? Então, o produto dos dois, entre aspas, é que vai ser a nova cadeia, T de x dado y. Tá? Bom, para que eu tenha igualdade dos dois lados, como, né, esse lado era o lado maior, eu quero que aqui seja 1, né? Porque se eu colocar aqui uma coisa que é menor do que 1, aí estragou tudo, né? Porque aqui eu diminuí, aqui eu diminuí também, então eu não quero isso. Quero, ao mesmo tempo, colocar aqui algo que seja menor do que 1, entre 0 e 1, e aqui quero colocar 1 para não alterar nada. E eu quero escolher o alfa de modo que esse cara aqui, que essa igualdade vale. Então, basta resolver, né, pessoal? Basta isolar o alfa e jogar esse termo aqui para baixo, que vai dar certo. Tem só um pequeno cuidado, né? Porque aqui do lado direito eu vou estar com a cadeia P de x dado y. Aqui do lado esquerdo, não. Aqui do lado esquerdo eu estou com Q. Então, tem uma sacada aqui, que é, eu quero também colocar um alfa aqui, mas o alfa que eu vou colocar, como o Q é y dado x, o alfa também vai ser y dado x. Então, repara que o alfa está trocado no sinal, né? O x dado y está trocado com o y dado x. Então, eu quero que, ao mesmo tempo, quando essa situação vale, essa desigualdade valer, eu quero que o alfa de y dado x seja 1 e o alfa de x dado y seja a razão entre esse cara e esse aqui. Então, isso motiva a gente a definir o alfa da seguinte forma. Então, olha, se a minha desigualdade, eu vou só voltar a colocar aqui em preto, para a gente não perder a desigualdade de vista.
Então, se a desigualdade for como está aqui em cima, π de x vezes q de y dado x menor do que π de y vezes q de x dado y, então o alfa que eu vou botar vai estar desse lado, né? Então o alfa que eu vou colocar vai estar aqui, do lado de cá. Então o alfa vai ter que ser igual a isso dividido por esse, para que eu tenha igualdade. Então o alfa vai ser π de x, q de y dado x, dividido por π de y vezes q de x dado y. Tudo bem? Se o alfa de x dado y for igual a essa quantidade aqui, aí beleza, a igualdade vale, né? É só checar que vale, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que o alfa de y dado x vai dar 1, né? E como é que eu garanto isso? Bom, caso eu tenha... Aí é só eu pensar no contrário, tá, pessoal? Eu estou omitindo aqui o contrário, mas é só repetir o mesmo argumento com um sinal de maior aqui, ao invés de ser sinal de menor. Então, para eu garantir que esse cara vai dar 1, né, é só eu olhar para o segundo caso. No segundo caso, em que a desigualdade da esquerda é maior que a da direita, eu quero que o alfa retorne 1. O alfa de x e y, não de y dado x. Acontece que, se eu definir ele assim, ao mesmo tempo, o alfa de y dado x vai ser 1, e o alfa de x dado y vai ser esse aqui, né? Então, a ideia é tomar, né, ou de forma equivalente, é tomar o alfa de x dado y como sendo igual ao menor dos dois. Ou, né, é uma forma de você escrever a mesma coisa. De escrever o que está aqui, é escrever que o alfa de x dado y, ele vai ser 1 se essa razão for maior do que 1, porque se essa razão for maior do que 1, eu estou nesse caso aqui de baixo, né? Só olhar, se essa razão for maior do que 1, eu estou nesse caso aqui, né? E se a razão for menor do que 1, eu estou... Não, desculpa. Se a razão for menor do que 1, eu estou nesse caso aqui. Né? Porque aqui é o menor entre os dois valores, né? Então, se o menor dos dois valores for esse, então eu estou nesse caso. Se o menor dos dois valores for esse aqui, então eu estou nesse caso. Né? Então, dá para ver, ó, ele retornou 1, tá certo? E aqui ele vai retornar essa razão, também tá certo. Tá? Então, pessoal, essa é a ideia. Eu comecei com a Q, que era uma Q qualquer, né? Qualquer, entre aspas, né? Precisa ser irredutível à periódica, né? E aí eu vou multiplicar por uma quantidade alfa, que é auxiliar, né? Que vai alterar aqui, gerando uma nova cadeia P, né? E aí, como é que a gente faz para simular essa cadeia de P que a gente acabou de criar? Né, tendo como distribuição invariante a distribuição alvo da qual a gente já queria mostrar. Então, a gente vai simular da P em 2 etapas. Né? A gente precisa simular da P de um jeito que seja condizente com esse produto aqui. Então, uma forma de fazer isso é, se a gente está no ponto x em 1, né, na iteração de ordem n, a gente vai amostrar um valor y estrela de acordo com a Q. Então, o passo 1, né, é esse aqui, é amostrar de acordo com a Q. Então, amostro de acordo com a Q, aí agora eu preciso usar essa probabilidade alfa para definir a P de fato. Né? Então, isso vai entrar na segunda etapa, onde a gente vai aceitar o valor de alfa, o valor de y estrela que a gente já mostrou, né? Só uma proporção alfa de vezes, que é o que é equivalente, seria equivalente a gente fazer o produto, né? Então, a gente vai aceitar o valor de y chapéu com probabilidade alfa igual ao mínimo entre esses dois valores. Entre q de x dado y estrela, π de y estrela, né? Ou sobre q de y estrela dado x, π de x, né?
Repara que o numerador é obtido igual ao denominador, só que trocando todos os x's por y, né? Então é isso. E aí a gente vai aceitar esse valor com essa probabilidade alfa. Então, se a gente aceitar, a gente vai fazer com que a cadeia na próxima iteração seja igual a y estrela. Se a gente não aceitar, a gente vai fazer com que a próxima iteração seja igual a x, que era o valor que a gente tinha na iteração anterior, né? Antes de fazer qualquer passo. Então, tem essa etapa, que é a etapa de sortear se a gente vai aceitar o valor amostrado ou se a gente vai rejeitar. Se a gente aceitar o valor amostrado, o valor da cadeia no instante n mais 1 passa a ser o valor que a gente já mostrou. Se a gente não aceitar, passa a ser o x, o valor que ele vai continuar sendo o valor que estava antes. Tá? E aí a cadeia não vai se mover. Ficou alguma dúvida, pessoal, nessas contas? Tipo, deu para entender a ideia? Alguma passagem ficou confusa ou que vocês queiram que volte? Não? Acho que pode continuar. Tá. Bom, e aí, pessoal, só como um comentário final, eu já não tenho mais contas para fazer com vocês. Na verdade, esse raciocínio que eu fiz com vocês aqui, ele ele não é uma prova formal de nada, tá? É só uma construção que é mais simples, né, da gente, pelo menos, entender a questão de consertar aqui a partir da multiplicação de alfa, blá, blá, blá. Porque, na verdade, essa cadeia P que a gente criou, ela é um pouquinho diferente disso que está aí. Né? Por quê? Essa cadeia P, ela não é uma cadeia... Por exemplo, se o estado S, né, os estados S forem estados contínuos, né, que variam continuamente, essa cadeia, ela não tem probabilidade de transição contínua. Ela também não tem probabilidade de transição discreta. E nem singular, é uma probabilidade de transição, seria uma probabilidade de transição mista. Então, mostra que tem algum detalhezinho que não foi levado em conta, né, quando eu fiz essas contas. Que é o seguinte, né, existe uma probabilidade positiva, né, de você permanecer no mesmo lugar, certo? Existe uma probabilidade positiva disso acontecer. Então, mesmo que x varie, né, que os estados da cadeia variem num conjunto que seja só contínuo, né, ainda assim tem uma probabilidade pontual de você permanecer em x, de acordo com esse algoritmo, com essa cadeia que eu fiz aí para vocês. Né? Então, muda um pouco. Na verdade, a P, ela vai ser igual... Lá em cima eu falei assim, meio que sem muito critério, eu disse, a P vai ser o produto da Q pela alfa. Mas não é bem isso. A P vai ser o produto da Q pela alfa, tá vendo? Só se o y for diferente de x. Se eu estiver avaliando essa probabilidade aqui, né, que no caso de espaços contínuos, né, isso aqui vai ser uma densidade, ou seja, a probabilidade pontual de ser igual a y vai ser igual a zero, se o y for diferente de x. Só se o y for igual a x, é que vai existir uma probabilidade positiva, né? Então, ou eu vou obter x igual a x porque eu amostrei um valor yzinho, dado x, né, daqui, e rejeitei, que é o que acontece com essa probabilidade aqui, né? E aí eu estou aqui somando, essa soma, ela lida com todas as possibilidades disso aqui acontecer, né? E se for o estado contínuo, não é soma, né? Seria integral. Né? Ou então isso vai acontecer de acordo com a densidade de x dado x. Tá? Então tem um passo aí que é um pouquinho mais, que precisa ser um pouco mais elaborado, um pouco mais desenvolvido. Tá? Eu não vou fazer esse passo com vocês, mas ao invés de fazer isso, eu vou colocar para vocês a referência que faz a conta de forma mais rigorosa, né? Que é essa referência daqui, do Understanding Metropolis Ratings. Deixa eu ver se eu acho onde tem. Tinha anotado aqui nos slides. Bom, de qualquer forma, eu estava lendo ela aqui. Né? Eu posso colocar aqui para vocês.
Vai ficar gravado isso, né? Aqui, pessoal. Mas dá para entrar usando a conta na do FRJ. Às vezes isso é mais demorado, eu simplesmente vou lá. Então, é esse artigo aqui, Understanding Metropolis Hashing Algorithm. Então, aqui ele vai fazer a conta com todos os detalhes, né? E ele trata direitinho essa cadeia, né, que a gente está, que eu construí com vocês, assim, de forma meramente informal, sem nada muito, sem um rigor muito grande, mas só dando a intuição das coisas. Aqui ele vai fazer bonitinho, né? Ele vai fazer o uso aqui de indicadora, vai fazer, enfim. Ele vai lidar, de fato, com uma cadeia que tem uma parte contínua e uma parte discreta. Né? Aqui ele faz com densidades, então está assumindo que o espaço é contínuo. Né? Mas, enfim, eu acho que ele faz até mais geral de tudo, né? Porque ele faz as integrais de Lebesgue, então... Acho que é bem interessante para quem é da probabilidade, para quem é da estatística também. Ele não é um artigo muito difícil de ler. Ele dá as intuições, ele faz a conta com os detalhes, mas se eu fizer aqui em aula vai demorar tanto para fazer. Então, eu acho que é mais interessante deixar para que vocês leiam com calma, né? E aí depois podem tirar dúvida de qualquer passagem dele. Tá? Mas é bem legal, porque ele faz a conta com bastante detalhe, ele mostra alguns exemplos de quem seriam possíveis, tá vendo? De quem seriam possíveis keys que você pode tomar, que vai depender do problema que você está tratando, enfim. Então é bem legal, eu coloquei aqui os links para vocês, eu acho que depois eu coloco até no Google Classroom para vocês poderem acessar também, e tá tudo registrado lá. Né? Depois que fecha, esse chat aqui some. Tá? Agora tem 300 janelas abertas, deixa eu ver aonde que eu parei, aonde eu queria chegar. Então, bom, já fiz essa parte, né? Tá, já fiz a justificativa. Aí aqui está o algoritmo. Tá, então vamos ver esse exemplo, né, que usa o Monte Carlo simples, né? Então suponha que, e aí eu já vou chegar no MCMC. Então suponha que a gente tem uma amostra, né, gerada da posteriori. Né? Então assim, a gente está estudando o MCMC, né, que significa métodos de Monte Carlo via cadeias de Markov. Monte Carlo Markov Chain. Esse MC a gente já viu, que é a cadeia de Markov. Né? Mas a gente não viu o primeiro MC, que é o Monte Carlo. Então, o que isso tem a ver com Monte Carlo? Até agora eu só falei da cadeia que a gente vai simular e vai construir essa cadeia de forma que ela convirja para a distribuição estacionária π. Né? Então, onde que entra o Monte Carlo aqui? Bom, o Monte Carlo, no caso, né, de posteriori, ele entra quando a gente vai fazer inferência de fato, né, e a gente precisa fazer algum tipo de inferência pontual, né, sobre θ. Então, por exemplo, a gente vai precisar calcular o valor esperado de θ posteriori, que é essa quantidade aqui. Tá? Então, suponha que a gente rodou o nosso MCMC e obteve uma amostra, né, de θ1 até θn. Então, aqui no caso, né, pessoal, a π, que eu antes chamava de π de x, ela se transformou em π de θ dado y, né? Então, essa é a minha distribuição alvo, e a minha cadeia anda agora em θ. Né? Então, se o θ for unidimensional, o que vai acontecer é, se aqui for a iteração, e aqui for o valor de θ, vou colocar aqui I, e aqui um I em cima, indicando que é a iteração, o que está acontecendo é, eu começo gerando um valor de θ, e aí minha cadeia vai sendo simulada, e depois de um tempo, ela atinge a distribuição estacionária. Então, vai acontecer algo mais ou menos assim. Ela começa numa zona onde ela não tinha convergido, ela vai convergindo até que ela passa a andar no mesmo ritmo, com uma mesma distribuição estacionária, a partir de um certo ponto, né? Que é onde a gente vai dizer que atingiu convergência. Então, suponha que a gente tenha uma amostra θ1 até θn.
Aí, no caso, quem seria essa amostra, né, depois de gerar as iterações do algoritmo? Essa amostra seriam esses valores aqui, né, que estão no eixo X, não, no eixo Y. Né? Então, é como se eu estivesse projetando essa parte aqui da série temporal toda, né, aqui no eixo Y, e esses são os meus tetas. Né? Então, são todos os valores amostrados depois dessa iteração aqui, digamos, sei lá, L. Né? Então, seriam os tetas L mais 1 até teta L mais N. Né? Então, suponha que eu tenha mostrado e tenha obtido essa amostra aqui de tamanho M da posteriori. E suponha que eu queira calcular o valor esperado de teta posteriori. Aí, como é que eu faço? Pego essa amostra que eu obtive e faço um Monte Carlo, né? Porque esse valor esperado pode ser aproximado como a média amostral. Se eu quiser o valor esperado de θ ao quadrado dado y, eu também posso fazer. É só eu colocar 1 sobre m. Isso vai ser aproximadamente 1 sobre m, somatório de θk ao quadrado. Né? Onde o k vai de 1 até m grande. Né? Eu também consigo fazer intervalos de credibilidade, por exemplo. Né? Então, como assim? Como é que é o intervalo de credibilidade? Um intervalo de credibilidade de 95%, ele representa a probabilidade de que θ esteja entre o contínuo de probabilidade 0,025 e o contínuo de probabilidade 0,975, dado y. Então, isso aqui também pode ser escrito como uma integral, né? Então, eu poderia calcular também via Monte Carlo. Como é que eu faria isso? Para obter um intervalo, eu vou fazer o seguinte, eu quero que 0,025 seja a probabilidade de y ser igual a Q1, né? Igual a esse contínuo. Então, eu quero que a 0,025 seja igual a P de y não, né? Θ menor do que Q 0,025 dado y. Né? Então, eu tenho que resolver. Né? Isso aqui é aproximadamente 1 sobre m, somatório, caindo de 1 até m, na indicadura do evento θk menor do que Q 0,025. Né? Então, a gente já falou sobre isso, né? Sobre o método de quantio, sobre achar quantis usando amostras de Monte Carlo. O que a gente vai precisar fazer é obter o Q, né, que é o quantio amostral, né, com base nessas amostras. Tá? Então, é equivalente a escrever esse somatório de indicadoras aí. Por quê? Digamos que o n seja igual a 1000. Esse valor de Q vai ser vai ser a estatística de ordem θ de ordem 25, né, que é o 25º valor. Então, é só fazer o quantio amostral. Ou seja, né, eu quero a amostrada posteriori, mas eu quero a amostrada posteriori visando que depois eu vou fazer inferência e vou precisar calcular integrais que envolvem a posteriori, para fazer estimativa pontual, achar o E de θ dado y, E de θ ao quadrado dado y, por exemplo, para fazer previsão. Posso querer achar quem é a probabilidade de novos y, dados os y que eu observei de fato, para fazer previsão para novos dados. Então, posso escrever isso aqui como sendo a média de P de y, dado θ e yzinho, vezes P de θ, dado yzinho. Nem que aqui entra o i, esse somatório em i indo de 1 até n. Tá?
enfim, porque isso aqui, né, esse y sai porque, enfim, isso é a verossimilhança, né? Então dá, porque os tetas, é muito típico a gente supor que os tetas são suficientes para inferir sobre y estrela, então tem toda a informação probabilística sobre y estrela, não é sobre qualquer y, né? Então o segundo condicionamento cai. Então é muito importante depois eu fazer essas aproximações via Monte Carlo. Então por isso tem esse nome, né? Monte Carlo Markov-Chain. Pode ser visto dessa forma. Onde a parte de Monte Carlo vem depois, quando eu quero fazer a etapa de inferência. Bom, e aí o algoritmo de Metrópolis, né, ele é feito como eu coloquei aqui para vocês. A gente tem uma proposta, que é chamada, essa aqui, que é a cadeia auxiliar, também é chamada de proposta. Aqui deveria ser aqui, e não aqui. Também é chamada de proposta, né? E aí, pessoal, na aula que vem, nas outras aulas, eu vou falar com vocês em mais detalhe como é que a gente escolhe essa aqui, quais são keys possíveis. A gente vai ter pelo menos duas, que são os passeios aleatórios e as keys independentes. Espera só um instantinho. Deixa eu pausar aqui. Oi, pessoal, já vi aqui rapidinho. Bom, então, pessoal, eu vou parar por aqui, porque a gente já fez a dedução do algoritmo de Metrópolis hoje, né? E o que está aqui é exatamente o que eu cheguei aqui no final, né? A amostra de Q, né, de uma cadeia auxiliar, e aí eu faço o novo valor ser igual ao valor que foi proposto, né, com probabilidade alfa, que é dado por essa razão, ou ele é igual ao valor antigo com a probabilidade complementar, menos alfa. Tá? E aí na aula que vem eu falo com mais detalhes. Tá aqui o nome do artigo. Understanding Metrópolis. E aí depois a gente vê os exemplos, tá? Na aula que vem. Então aí a gente roda os códigos e tudo mais. Mas está aqui a cadeia, né? E aí a gente vê com detalhe como é que constrói aqui e faz alguns exercícios mais aplicados com a parte do código. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Alguém tinha pedido para ver alguma coisa da lista 2, não é isso? Eu tinha pedido se você pudesse comentar o exercício 2, por favor. Tá, beleza. Deixa eu entrar aqui. Eu não consegui encontrar a razão teórica. Eu tenho que me lembrar qual que é a 2. Da lista 2? Isso. Melhor pegar as instruções. Explique como obter amostras tamanho n da uniforme bivariada no interior da elipse usando o método da rejeição. Como uma proposta uniforme no triângulo. Calcule a taxa de aceitação teórica. Ficou faltando acento. Calcule a taxa de aceitação teórica para n igual a 50. Construa o gráfico dos valores propostos e aceitos. Você falou que não conseguiu achar o quê? A taxa de aceitação teórica. Tá. O que você tem que fazer é pegar a menor elipse, né? O menor retângulo, né? Desculpa. Que vai conter essa parte, né? Que vai conter essa elipse aqui dentro. Então, seria algo assim, né? A sua elipse está aqui e você vai querer pegar o retângulo que coincide, né? Então, esse vai ser o retângulo que vai ser o retângulo ótimo. Tudo bem que a questão não pedia para você fazer da forma ótima, né? Mas é sempre bom. Então, é basicamente calcular
obter, né, os valores dos eixos, né, que são obtidos quando ela é centrada em 0, 0, né? Então, vai ser obtido quando x for igual a 0, então o y vai ter que ser igual a 3 e o x vai ter que ser igual a 2. Então, eu fiz errado, né? Eu tenho que chamar esse de y e esse de x. x2, 2 ou menos 2, né? E aqui 3 ou menos 3. Você não conseguiu calcular a taxa de aceitação teórica. Entendi. Não era nem otimizar e achar ótimo, né? Então, a taxa de aceitação teórica, ela é dada pelo valor daquele A, né? Daquela constante. Então, o que você vai ter que fazer, uniforme no interior da elipse. Pois é, a uniforme no interior da elipse, ela vai ter uma altura fixa, né? Então, o A, que é o que envelopa, vai ser o valor da altura fixa, né? Não, vai ser o valor da altura fixa sobre o valor da altura do retângulo, né? Então, assim, eu estou pensando por alto, tá? Mas eu tenho que fazer a conta certinho. Mas o que eu acho que vai ser, pensando na questão do envelope, você, para envelopar, você vai ter que multiplicar esse cara daqui, essa área, pela razão, né? Entre você está fazendo da uniforme, né? Então, a uniforme fica mais abaixo, porque a área é menor, da superfície, então, para ver o volume embaixo vai ser menor. Então, lá vai ser a área do retângulo sobre a área da elipse. Seria isso. Eu vou fazer a conta com calma e aí eu mostro, mas o que eu pensei foi nisso, né? Foi fazer o envelope e para envelope você tem que ver isso aqui em 3 dimensões. Então, a altura da elipse vai ser maior do que a altura do retângulo, né? Então, se for olhar em 3D, e aí para fazer um envelope você vai ter que tomar a razão dos dois, né? A razão Professor, das áreas. Oi. não é o contrário, o A? Exato, ao contrário, exato. A área Não, do que eu fiquei, quadrado é maior. eu já pensei, eu errei, Desculpa, pronto. vai dar vai dar mais. Tudo bem? Mas professor, o A ele vai dar maior que um mesmo, não? Nesse Não, caso. não pode dar. A taxa de É. aceitação teórica é uma probabilidade. Não. Não, mas aí o A não é a taxa de excitação ainda, né? O A é o. Não, é 1 sobre A, eu acho. Então, nesse caso, é porque assim, a densidade da elipse é 1 sobre a área da elipse. A densidade do retângulo é 1 sobre a área do retângulo. Quando eu faço um dividido pelo outro, a elipse vai dar assim, do jeito que tá aí, né? O A mesmo, né? Porque. Mas é que não é a densidade uma em cima da outra. É a área abaixo. Não. É que esse, Não, é que é uma o, integral. E eu acho que eu estou simplificando porque eu estou fazendo rápido. Então, eu estou pensando na área, né? Não, Não é isso? que é a área da região, né? Tipo, não é. E aí, bom, a densidade da uniforme dentro desse retângulo é a área do retângulo. Não Isso. é. Então, aí a na verdade, 1 sobre a área, né, do retângulo, porque para integrar um, né? Isso, isso. E aí quando a gente pega 1 sobre a área da elipse e divide por 1 sobre a área do retângulo, que esse é o A, isso vai dar a área do retângulo dividido pela área da elipse, que vai dar um valor maior que 1, porque aí quando a gente divide o P sobre Q, vai dar 1, que aí no final vai ficar só a indicadora, né, de estar dentro da elipse. Ou não? não, eu acho que é isso aí. É porque eu estava considerando que pela proposta, né, considerando a razão, seria o que a gente quer sobre a proposta, né? Só que fazendo toda a matemática, como é tudo 1 sobre a densidade, ele vai fazer vai alterar e ficar dessa maneira, tá certo?
Mas a taxa de aceitação teórica não pode ser maior que 1. Ela tem que Não, ser aí não, probabilidade. mas Não, a taxa não, mas o A é. O valor do A, tá. Tá. Sim, a taxa tem que ser, eu acho que tem que ser nessa razão mesmo, né? Porque ela tem que dar entre 0 e 1. Quer dizer, a taxa de aceitação. Não é isso? não, então, nesse caso aí, essa razão dá maior que 1, porque a elipse está dentro do retângulo, né? Então essa razão aí dá maior que 1, que aí é o A. Sim, o A vai dar uma razão que é maior do que 1, que vai ser 1 sobre essa que eu botei aqui, certo? Não, então, esse aí é o próprio A, não? Essa que é a minha dúvida. Esse é o próprio A. Porque talvez eu esteja me confundindo, porque eu já não lembro, eu tenho que voltar para ver. Qual que é 1 sobre, entendeu? Se o A já é a taxa de aceitação teórica, mas eu acho que não. Eu acho que a taxa de aceitação teórica, pelo que eu me lembro, era 1 sobre A. Mas eu Essa tenho que é, ver. Mas a taxa de aceitação tem que ser essa razão que está aqui. O A, Esse vai ser aí não é, porque o área do retângulo é mais grande que o do elipse, não? Pode ser. Assim, a não é só aquela probabilidade. razão da proposta com a objetivo? É porque eu não me lembro, pessoal, se era Q sobre P ou se era P sobre Q, o A, entendeu? Mas a taxa de aceitação teórica, que é o que a questão está pedindo, ela tem que ser ela vai ser o que é menor do que é maior. Né? Porque eu estou com preguiça de sim, voltar para olhar no slide. sim. Mas eu posso ver com calma e depois falar com vocês na aula que vem. Eu faço a continha, escrevo bonitinho e mostro para vocês, porque eu ainda tenho que corrigir, que eu não comecei a corrigir. Mas a ideia é essa, vai se reduzir a uma conta de áreas no final. Né? É porque eu não estou me lembrando mesmo, e eu tenho que olhar com calma. Acho que aí seria escrever as densidades mesmo, mas quando a gente escreve as densidades e aí o A nesse caso ele é seria o P sobre Q mesmo, né? Que é o máximo de P sobre Q. E aí dá para O A é o P sobre Q. Então, Depois eu vou dar uma olhada com calma e eu escrevo e mostro para vocês. Eu faço, tipo, sei lá, um gabarito para essa 2 e de repente coloco lá no Classroom. É porque eu, sei lá, estou olhando aqui e eu não estou voltando para olhar nos slides para poder conferir, tentando fazer as coisas rápido. Aí acaba que sai meio confuso. Mas deu para entender a ideia, né? Vai se reduzir a um cálculo de áreas no final, porque as densidades são áreas, no fim das contas. Tudo bem? Sim, eu acho que eu tava confundindo entender isso como área e não como distribuição. Sim. É que uma coisa vai se reduzir à outra, né? Na hora que você for fazer a densidade, vai aparecer as áreas, e aí vai acabar sendo assim. Mas eu faço a conta escrevendo bonitinho quem é o P, quem é o Q, quem é o A, e fazendo tudo bonitinho. E aí acho que vai ficar, vai bater. Tudo bem? Não, sim, tá perfeito. Tá. Bom, pessoal, então a gente se fala na quinta-feira, né? Um abraço aí para todo mundo, a não ser que seja feriado, que eu nunca sei que não tem feriado. a quinta feriado, né? Isso é feriado, Essa né? quinta agora é feriado? Essa agora é É dia 28. É feriado de quê? dia do servidor público, não é isso? Ok, um feriado que tem a ver comigo. Ok. Tá, eu sou totalmente alienado. Então, tá, se é feriado do funcionário público, então acho que não vai ter aula. Então a gente se vê na terça, né? Tudo bem? Também é feriado. Sim. Terça também é feriado? Também é 2 de outubro. 2 de novembro. É 2 de novembro. dia dos finados, né? Dia dos finados. Não era um? Gente, eu sou péssimo. É finado, sim. É de dois. Uau, ok. Então, na quinta-feira, mas da outra semana. Tá bom, beleza, pessoal. Bom, foi bom vocês terem avisado, porque eu não ia me ligar e ia chegar e ia achar até estranho, então, mas... Bom, beleza então, pessoal. Eu vou fazer então isso e mando para vocês, então tem que esperar até a outra quinta-feira.
Aí eu mando isso aqui para vocês depois. Professor, só uma última dúvida. Aham. O senhor vai fazer comentários das listas ou só vai corrigir mesmo? Boa pergunta. Eu vou tentar comentar o que está errado, pelo menos assim, tipo, no item tal, isso aqui está errado, no item B, isso aqui está errado. Mas, de repente, eu até coloque algum gabarito ou alguma coisa assim para vocês conferirem. Mas eu quero botar, pelo menos, indicar o que está errado. Tipo, o item C está errado porque fez não sei o que, não sei o que. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Um abraço aí a todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Ok, Obrigado, tchau, professor. tchau. Obrigado, professor. Até Tchau. mais. Obrigado, professor. Muito obrigado.